Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades da convivência com outros irmãos de jornada que precisamos conviver para aprendermos. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui neste horário, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 73, que tem como título Seara Espírita. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões acerca desta imensa seara que nós temos à nossa disposição, este imenso campo de trabalho que nós temos à nossa disposição. Mas antes de começarmos aqui nas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Allan Kardec, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 93, em que Carlos Torres Pastorino nos fala sobre o trabalho, nos fala sobre o pedir constantemente e ficarmos de braços cruzados. Então aqui ele nos fala da necessidade de trabalharmos constantemente. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: não fique a pedir coisas, não fique constantemente, não fiquemos nós constantemente pedindo coisas. E ele diz que os braços parados nada produzem. Então não podemos ficar pedindo coisas e de braços cruzados, porque os braços cruzados, sem sombra de dúvida, não produzem nada. E ainda ele diz que as mãos que não ajudam criam ferrugem. E ainda, trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as dificuldades. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso trabalhar, é preciso estar sempre em atividade, porque o trabalho realizado com entusiasmo, com gratidão a Deus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência, sem sombra de dúvida que esse trabalho vai trazer resultados positivos, bem como a solução para as nossas dificuldades. E ainda, Pastorino nos diz da seguinte maneira, para encerrar esta curta, mas belíssima mensagem: procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar e dentro de pouco tempo terá a alegria morando em seu coração. Então não podemos ficar reclamando
do trabalho que nós temos que realizar. Precisamos agradecer e realizarmos com alegria aquele trabalho, aprendendo as lições que precisamos aprender com aquele trabalho. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para iniciarmos as reflexões com Emmanuel, abraçando fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que já se encontram aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Então aqui neste capítulo de número 73, Emmanuel buscou como referência palavras de Jesus, a anotação do evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 44, onde Jesus nos disse da seguinte maneira, que se encaixa perfeitamente com a lição que acabamos de ler de Carlos Torres Pastorino sobre o trabalho. Então, Jesus nos disse, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Então, nós seremos reconhecidos e reconhecidas pelos frutos que estivermos produzindo, pelo trabalho que estivermos realizando. Então, Jesus nos disse que cada árvore ela será reconhecida pelos frutos que estiver produzindo, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uva nos abrolhos ou naquelas formações rochosas. Você não vai conseguir fazer desenvolver uma árvore, um pé de uva, conforme Jesus nos disse aqui, para produzir uvas em cima de uma formação rochosa, em cima de uma rocha onde não tem terra, ou que não tem a terra necessária e suficiente para a sustentação ali de uma planta com as suas raízes. Então é por isso que Jesus nos disse desta forma, que é preciso que nós trabalhemos constantemente e preparemos o solo para que possamos produzir e produzir em abundância. E aí Emmanuel buscou também como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21º, no item 8, as seguintes palavras dos Espíritos amigos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Então aqui os Espíritos amigos nos chamam a atenção que é preciso que nós, ao olharmos, ao julgarmos uma criatura, nós olharmos e examinarmos as obras. E aí ele diz, se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, ou seja, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Então aqui ele nos chama a atenção que se uma criatura se identifica ou se declara como sendo aquela criatura investida de poder divino aqui na Terra, então aqui ele nos chama a atenção para que nós analisemos se realmente aquela criatura ela possui nas suas atitudes, se ela revela através das suas atitudes a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, a verdadeira indulgência, a bondade que concilia os corações. E ainda nos chama a atenção da seguinte maneira, se em apoio das palavras apresentam os atos. Se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, se em apoio das palavras existem os atos, ou seja, as atitudes de caridade, de amor, de indulgência, de bondade que concilia corações, sem sombra de dúvida, que esta é uma árvore que está produzindo bons frutos. Esta criatura, sem sombra de dúvida, está cumprindo a sua tarefa aqui na Terra, nesta condição de missionária de Deus, realizando essa tarefa de transformação
no ambiente onde ela se encontrar. Então é por isso que Jesus nos chamou a atenção que cada árvore será reconhecida no ambiente onde ela se encontrar, e simbolizando esta árvore, cada um de nós que nos encontramos aqui na Terra. Então, cada um de nós seremos reconhecidos pelos frutos que estivermos produzindo. E aí, na sequência, Chico Xavier, com Emmanuel, nos traz as reflexões acerca destas palavras de Jesus para meditarmos acerca do nosso comportamento. De que forma nós estamos nos comportando, as nossas atitudes, maiores ou menores, mas em especial naquelas atitudes mínimas do dia a dia. Será que estamos nos comportando verdadeiramente como cristãos, como seres humanos em especial e acima de tudo? Então eles começam nos chamando a atenção da seguinte maneira: penetrando a seara espírita ou a seara cristã, rememora o cristianismo redivivo, que ele configura nas menores atividades, e não te circunscrevas à expectação. Então não podemos ficar apenas na expectativa, conforme ele nos chama a atenção aqui, e diz na sequência que em semelhante campo de fé, ou seja, a fé neste campo do cristianismo e nesta seara espírita, onde não existem rituais, onde não trabalhamos com símbolos, onde também não existem convenções. No Espiritismo não tem convenções eclesiásticas e também não tem exigências, ou seja, para você ser espírita, não é exigido que você deixe de fazer tal ou tal coisa ou que passe a fazer tal ou tais coisas. Então aqui é por isso que ele nos fala que nesse campo de fé, ou em semelhante campo de fé, sem rituais, sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor. Então aqui ele nos coloca como sugestão para as nossas verificações, para descobrirmos quem realmente são. Aí aqui ele não usa o termo de enviados do Senhor, mas recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Então aqui ele nos chama a atenção para analisarmos, e aqui ele traz como referências para as nossas reflexões 5 situações. Prestemos atenção quando ele nos diz em relação aos companheiros que surgem naquela condição de dificuldades maiores do que as nossas. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, que via de regra, nós pleiteamos a mensagem dos entes queridos que nos antecederam a viagem ao túmulo, retornando ao plano espiritual. Entretanto, baste você procure divisar amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não nos preocuparmos em relação aos nossos irmãos de jornada, aos nossos companheiros que nos antecederam este retorno à pátria espiritual, à nossa verdadeira morada, de onde nós viemos na condição de seres imortais, já que aqui nos encontramos na Terra vivenciando uma experiência humana, mas na verdade nós somos, todos nós, seres espirituais que provisoriamente viemos ao plano físico para novas experiências aqui numa roupagem humana. Então aqui ele nos chama a atenção que antes de ficarmos com estas preocupações em relação àqueles que retornaram para a pátria espiritual antes de nós, que nós tenhamos a preocupação de analisar e olhar por estes companheiros em maiores dificuldades do que nós, que em muitas situações não têm o convívio dos seus no agrupamento doméstico e também estão passando por dificuldades enormes.
E aí ele diz na sequência, faz na sequência uma outra referência para as nossas reflexões, analisando mais esta situação. Então ele nos diz o seguinte, que via de regra, nós solicitamos proteção para os nossos filhos, já educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações, nós na condição de pais, nós desperdiçamos tempo e energia em ficarmos preocupados com os nossos filhos já crescidos, educados, que já estão profissionalmente bem postos na vida, enquanto isto nós não olhamos à nossa volta, pais de família que ainda estão cuidando dos seus filhos pequenos e que estão passando por necessidades do mínimo básico para a sua subsistência. Então é preciso que nós olhemos constantemente à nossa volta aqueles nossos irmãos de jornada que se encontram em maiores dificuldades do que nós mesmos, sem sombra de dúvida, que precisamos fazer isto independentemente da crença, independentemente da religião, aquele credo religioso, a fé que nós professamos, mas se nós nos dizemos, nos colocamos na condição de cristãos, é preciso que nós olhemos por esses nossos irmãos de jornada, principalmente neste momento, quantas criaturas, nossas irmãs de jornada, estão passando por dificuldades enormes. E aí ele diz ainda na sequência da seguinte maneira, diligenciais a cura de enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis para os quais não chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores ou de aliviarem as dores da própria vida. Então é preciso que nós olhemos também por estes irmãos. E ele diz ainda na sequência, para aumentar o campo de reflexão para todos nós, então ele nos lembra ainda da seguinte maneira, que via de regra, nós pedimos mentalmente proteção, amparo, sustento, aquela proteção mínima necessária para a solução de problemas de negócios materiais que te propiciem finanças mais abundantes. No entanto, surpreenderás se analisar de uma forma mais tranquila, com um olhar humano, surpreenderás ao teu redor pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recurso para o custeio da condução. Então aqui ele nos chama a atenção que enquanto muitos de nós estamos preocupados em aumentar as nossas finanças, outros irmãos não têm o mínimo necessário para até mesmo para pagar uma condução, fizeram um trajeto longo a pé por não terem condições de pagar um meio de transporte. E por último ele traz como referência mais uma reflexão, que ele diz o seguinte: rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. Muitos de nós que rogamos este conselho, nós já temos o esclarecimento, conforme ele fala aqui, necessário, um arsenal de conhecimento, mas mesmo assim nós ficamos rogando o amparo, a assistência, a proteção, o conselho para resolvermos certos problemas. E aí ele diz na sequência que, todavia, mesmo nós que já temos o esclarecimento mínimo necessário para resolvermos os nossos problemas, ficamos pedindo conselho, ele diz que, todavia,
reconhecerás, se analisar mais tranquilamente, com aquele olhar sereno, com o olhar do coração, reconhecerás frente a frente, ali com você, bem próximo de você e ao seu lado, amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro nas mãos. Então aqui ele nos fala sobre a oportunidade que muitos de nós tivemos de estudarmos. E quantos companheiros estão ali à nossa frente, à nossa volta, que nunca tiveram a oportunidade de ter um livro em suas mãos para estudarem, para buscarem conhecimentos. E aí ele encerra estas belíssimas reflexões, nos chamando a atenção ainda da seguinte maneira: se o plano superior, se a bondade de Deus já te permite pisar na seara espírita, na seara cristã, não te limites a preces. Então aqui ele nos chama a atenção que se a bondade de Deus já nos permitiu pisar esta imensa seara do cristianismo, não nos limitemos simplesmente em ficarmos em preces, em ficarmos orando por aqueles nossos irmãos necessitados. A prece, sem sombra de dúvida, é necessária, ajuda, sem sombra de dúvida, mas é preciso algo mais, é preciso muito mais além da prece. Então ele diz o seguinte, que todos os tipos de rogativas que se voltem para o bem infinito são respeitáveis, sem sombra de dúvida, independentemente da tua crença, independentemente da tua religião, mas se você acredita e você faz rogativa a Deus, aos espíritos amigos, ao anjo de guarda, a quem você ore, sem sombra de dúvida, conforme ele diz aqui, que todos os tipos de rogativas que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos, em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso fazer rogativas, sim, mas é preciso que nós pensemos em Jesus e que possamos fazer como Jesus, que Jesus orou constantemente, mas não deixou de auxiliar. Então é preciso que nós façamos as nossas rogativas, mas que nós realizemos algo de bom em favor do nosso irmão, da nossa irmã, de nossos irmãos em humanidade, porque foi Jesus mesmo quem colocou esses companheiros em nosso caminho. E Jesus mesmo nos disse que todas as vezes que estendermos a mão ou as mãos a um desses necessitados, a um desses pequeninos, é a ele mesmo que estaremos estendendo a mão, é a ele mesmo que estaremos auxiliando. Então, se nós observamos à nossa volta alguém em necessidades maiores do que nós, conforme vimos aqui nesta reflexão, não nos limitemos, se pudermos ajudar com alguma coisa, não nos limitemos em simplesmente fazer uma prece. Façamos a prece, mas também façamos algo para minimizar, para minorar aquelas dificuldades materiais. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que espiritismo ou cristianismo, espiritismo e cristianismo, mas aqui ele falando de espiritismo, é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então aqui, conforme ele nos fala, espiritismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós. Então se nos colocamos na condição de cristãos, então Cristo deve morar em nós, em nossas atitudes, e conforme ele nos diz aqui, se é assim, nós precisamos estender o reino de Deus e servir em nome de Jesus. Não ficarmos apenas nas rogativas, mas também estendermos
na forma de atitude. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concederam, porque aqui nos encontrando juntos nesta página virtual, neste centro espírita virtual, todos nós juntos estamos estudando o Evangelho de Jesus e nos esclarecendo, nos capacitando para o verdadeiro trabalho, mas não podemos ficar simplesmente aguardando esta capacitação de braços cruzados. É preciso que façamos algo, um mínimo que esteja ao nosso alcance, sem sombra de dúvida, uma gota de amor neste imenso oceano de dificuldades, onde quer que nos encontremos na face da terra, sem sombra de dúvida, que já irá auxiliar em minimizar o problema de alguém. Paz conosco sempre e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, em nome de Jesus, e até breve, quando aqui pretendemos retornar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, conforme nos diz a nossa irmã Vilma Guimarães, trabalho constante, com amor. Então, sem sombra de dúvida que é preciso que realizemos constantemente este trabalho, por menor que seja o trabalho, mas é preciso que realizemos algo, não pelos outros especificamente, mas em benefício de nós mesmos, a nossa elevação, auxiliando assim no levar esta luz a outros companheiros de jornada em maiores necessidades do que nós mesmos. Cristo conosco sempre, e até breve, meus irmãos e irmãs.